E em inglês, nem sempre. Por exemplo, think big, né? Pense grande. É fácil. Eu Mas acho que cada Mas língua... por que é que ela está falando isso? Porque Cada o inglês, ele é língua bárbara. O que é que eu falei? Tudo dele é mutilado, é pela metade, tudo é de fragmento. Agora, o português não, ele dá a coisa, bah, em cima do lance. Tudo ali, em cima, bah. Mas eu acho, professor, Agora, que esses... o português, sob esse aspecto, ele é superior ao chinês, ele é superior ao inglês, ele é superior a um monte de língua que tem por aí. Eu acho Os também lusitanos ainda não defenderam isso como devia. que mega pensene também é cultural. Ele vai variar de acordo com Quem é o que falou país. que não é? O processo todo aqui é baseado em cultura. O que é que nós fazemos? Onde é que você está? Isso aqui Não, é o assim, Palácio mas da eu estou Cultura. pensando, professor, na Esse é o parte Palácio da Cultura, o tradução. tertuliário é para isso. Não, estou pensando assim, na parte da tradução. Tem coisa que, se a gente for traduzir para o idioma do outro, vamos supor, do inglês, vai mudar muito. Vai. Se a gente vai arrumar alguma Agora, ó, expressão semelhante, vai mudar muito. Só não vai para ficar chatear, eu queria te trivocabular. lembrar uma coisa que é bom você saber. No inglês, eles gostam de falar o seguinte: não, quando a gente vai traduzir os processos de inglês e português, em inglês você escreve muito menos. É, o que fala. Agora, veja, aí eu coloco, veja, aqui, ó, eu vou te dar as expressões trivocabulárias. Tem coisa Ele que cai de 4. não vai ficar em Então, três tudo aquilo palavras. que ele falou vem por terra. Observa, façam Agora, isso. posso Eu fazer já mais uma fiz isso. pergunta? Eu já fiz isso. Posso puxar esse gancho, né, falando aí do inglês, da tradução? Eu estou com uma pergunta desde ali da parte da manhã. E ela é o seguinte: o senhor falou em relação ao conscienciês, né? O senhor falou que o conscienciês, a gente então tira o pensene, não é pensene. Sei, mas você tem que Fica estudar bem o pensene para você acabar com ele. Certo. Você não pode deixar uma pessoa que não entende o que é o pensene ficar sem ele. Senão, mais tarde, ele não vai entender nada do conscienciês. Ele é uma muleta para a gente hoje. Então, aí o senhor colocou a seguinte frase: fica a realidade da pessoa, pensando no conscienciês. Conscienciês, então, é a realidade da pessoa, ok? E o que é a realidade? O senhor colocou que é o posicionamento da pessoa no universo. O autodiscernimento dela. O que ela é perante tudo isso? Muito bem. Aí vem a minha pergunta. A consciência livre, né? Então, vamos pensar na realidade da pessoa. Então, é o posicionamento dela no universo, é o autodiscernimento, a intenção, os efeitos dessa manifestação no universo. Ok, é a realidade da consciência. Agora, lá a consciência livre, com quem que ela se comunica? Sendo que ela, para ela tem a linha de raciocínio dela. Ela vai se comunicar só com as consciências livres? Não. Ou ela vai poder se comunicar comigo? Não. Existe um negócio, talvez aí o Cássio vai te explicar o seguinte. Existe na filosofia um processo que acha que a causa primária do cosmos, a inteligência básica de tudo, o chamado Deus, aquilo que eu chamo que é o primo pensene, que existe então uma hipótese que seria o universo. Deus então seria o universo. Você sabe que existe uma hipótese dessa, não é isso? Agora então veja, isso é totalmente errado, mas não tanto. Esse não tanto é que é o bravo que eu vou explicar aqui agora. É aí que você vai começar a entender isso. Não tanto por quê? Por exemplo, a bactéria que está aqui, ó, na minha boca, na minha língua, o universo dela é mínimo. Ela influi muito pouco. O meu universo dentro do meu holopensene já é um pouquinho maior. O de vocês também. Agora pensa, o holopensene de uma consciência livre é muito maior. Então veja, na verdade, todo princípio consciencial, ele caminha para ser o cosmos. Vê se me entende. Se você não entendeu, pergunta. Agora, existe na filosofia, existe até o nome dessa hipótese, que o processo que o próprio Deus é o problema da imanência, é o cosmos. Mas aqui no nosso caso da Conscienciologia seria aquela união com o cosmos. Não, é aquilo que eles falavam, por exemplo, do nosso amigo lá da Índia, o de Satyaragaya, da não violência. Tá certo? O que é que eles falavam? Ele tem uma aura de 16 quilômetros. Você está entendendo?
É aquilo que eu falo, processo de aura. É lógico que na questão do nosso amigo lá, você está entendendo? Está um pouco exagerado. Mas veja, todo mundo aqui tem a aura, e depende do que é. Agora, na hora que você pensa, o que é que eu sempre falei sobre energia? A sua energia chega antes do seu cartão de visita. Você pensou na pessoa, você está lá. A maior prova nós temos aqui, ó, na tertúlia. Na hora que eu mexo aqui na energia, por exemplo, amanhã, eu vou fazer o arco voltaico. A pessoa sente lá na Europa. Mas não é isso. Tem o caso daquele povo lá, aquela mulher que estava em New York, que eu dei um jeito, a outra que estava na Itália com os amparadores através de mim, por telefone, nós demos um jeito na hora. Isso tem um monte de coisa. Esse negócio de cura à distância, ele existe. A cura existe. Então, veja, há uma imanência nessa história. Vamos entender o que é imanência. Eu falo energia imanente. Como expressão, ela é perfeita. É a energia que está no cosmos. Mas veja, a consciência básica, ela é mais do que energia. Então essa energia imanente, na verdade, não vale nada. Você entende? Agora veja, você é uma consciência, você tem energia consciencial sua, mas qual o alcance? Qual é o perímetro? Qual o universo seu, pessoal? Então, aí é que entra o problema da tradução, que entra o problema da ideia. Aí eu pensei nisso, eu pensei na consciência, no colégio de consciências livres, então eles emanam aqueles. Sei, mas ele não, ele se comunica com uma coisa, ele se comunica com a ameba. Nós não conseguimos fazer isso. Mas nós, vamos pensar nosso processo de comunicação com essas ideias avançadas. A gente vai conseguir captar à medida que a gente evolui e amadurece. Então veja, o consciência, você não fica pensando que é o fim de tudo, não é não. É o começo de uma nova era, de um novo patamar, é o consciência. Escuta, raciocina só comigo, você é uma consciência livre, você domina o cosmos, você já sabe tudo o que quer que se passe aqui. Esse código que nós estamos falando, que a gente não sabe dos outros. Quem sabe? Eu não sei. Agora, essa CL, ela já sabe. Agora, então, por exemplo, aqui, já domina. Por quê? Ele já passou pela condição da serenologia, ele já domina tudo que tem aqui. Então, por exemplo, ele é capaz de conversar com a anta. Ele sabe o modo, o código de comunicação com a formiga. Raciocina, sem ficar doida. Porque eu não gosto de falar muito dessas coisas, porque conforme o cara, senão vai dar uma lá do meu amigo, lá que, o Carnot, que ficou doido. Eles falavam, de tanto pensar o negócio. Você entendeu, então, o nível disso aí? Então, a consciência livre, a gente tem que pensar nisso. Ela está na imanência do processo, que é a teoria do Deus, seu cosmos. Você está entendendo? Agora, até um certo ponto, isso é bobagem. Grande, muito grande. Mas do ponto de vista nosso, de evolução, não. Você vale a expressão do seu holopensene pessoal. Por isso que eu coloco em tudo quanto é verbete lá. Pensenologia. O holopensene pessoal disso. E coloco o que é. Que é a base de tudo da consciência. Tudo começa por aí. É a base de tudo. Você entendeu aí o que é que a gente quer dizer com isso? Eu estou entendendo, é complexo, mas eu já cheguei a pensar alguma coisa assim, que nós somos parte de um todo. Pois é, mas agora veja, a agora no Oriente, eles nível, querem né? fazer aquilo mais fácil para poder dominar o povo. Então eles falam, não, vai chegar num certo ponto, você se dissolve no meio de todos. Não existe isso. Não há dissolução, porque senão seria irracional. Agora, o princípio consciencial tem aquele trabalho miserável, durante milênios, que a gente não sabe nem quanto foi, decalhões de anos, e de uma hora para outra perde tudo. Que besteira é essa? Que negócio bobo é esse? A hora que ele está mais inteligente, ele some. Então, para que inteligência? Então, veja, tudo é bobagem, está cheio de besteira nos processos fundamentalismos religiosos. Tudo a gente tem que ter. Se vai ter coisa fundamentada, tem que ser em matéria de raciocínio científico, porque senão não funciona. Mesmo dentro do processo só puro da filosofia, não dá certo.
Os caras desviam, ficam na superfície, ficam falando besteira. Uma coisa nesse sentido eu digo para vocês: toda vez que você for ler alguma coisa de filósofo que fala em Deus, passa por cima, vai ler outro. Vocês vão perder tempo. Valdo, aqui no ar. Sim. Você comentou que a